Esse texto, ele relata o primeiro encontro de Deus com o seu povo Israel em particular. É a primeira vez que o povo de Israel deixava a história sobre Deus atrás, no passado, e agora teria uma experiência real com ele. Israel vivia no Egito e viveu no Egito por mais de 400 anos. Então Deus conduzir a Israel ao deserto antes de introduzi-lo à terra prometida, antes dele ser um exemplo para as demais nações, Deus achou melhor agregá-lo junto a ele no deserto, num encontro privado, particular, porque provavelmente durante os 400 anos, Israel agregou a fé egípcia no seu coração. Provavelmente 400 anos não são 400 dias, pastor Francisco. É tempo suficiente para a pessoa esquecer tudo que sabe a respeito do seu Deus. A Bíblia verbal, ela é eficiente, ela ajuda até um certo ponto, depois ela perde a sua originalidade. Vai se acrescentando coisa quando o assunto é verbalizado, quando ele não é documentado, fica muito difícil manter a sua originalidade. Então, Israel, durante esses anos lá no Egito, acreditava em vários deuses. Provavelmente era um povo místico também. Acreditava em boa sorte, acreditava em patuás, porque muitas daquela geração nasceram nas entranhas do Egito. Tudo que eles sabiam era de fato dos seus opressores. A única coisa que Israel sabia de fato e que era verdadeira é que eles eram oprimidos no Egito. As outras coisas eram sombras, apenas sombras, variações, visões da verdade, que era tudo o que o nosso Deus queria passar para eles. Então eu fico pensando que era necessário Israel estar sozinho com Deus para tirar egitomania do coração de Israel. Deus queria que o povo de Israel se relacionasse com ele dentro de um perfil do seu reino e não do reino egípcio. O desejo de Deus é que Israel se desvencilhasse de todos os costumes, doutrinas e histórias do Egito e nascesse ali com ele, junto ao sopé do Monte Sinai, uma nova história, um novo momento. Então Deus levou o povo para o deserto para ficar sozinho com ele, com o objetivo de se apresentar ao povo de Israel, mostrar as suas credenciais, mostrar o seu perfil, a silhueta de sua glória para o povo de Israel. Deus apresentou ao seu povo também os seus estatutos. Vocês lembram disso? Quando Israel está ali diante do Senhor, o Senhor diz para ele: olha, você agora vai me conhecer, eu preciso te dizer algo. Não terás outro Deus além de mim. Já começou rasgando o verbo, não usou meias palavras. Ele disse para Israel: se você quer ser o meu povo, você tem que me amar de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de todas as tuas forças. Esse é o Deus que quer conduzi-los na terra prometida. Vocês não terão a terra prometida se vocês não me aceitarem como o teu único e verdadeiro Deus. Isso deve ter estremecido as estruturas dos israelitas, porque no seu interior, quanto mais Deus, melhor. Entendeu? A egitomania. Isso deve ter impactado a mente dos israelitas, porque eles aprenderam quando estavam no Egito que é necessário ter muitos deuses. Deuses para dormir, deuses para comer, deuses para plantar, Deus para pescar, Deus para ter, Deus para morrer e Deus para ressuscitar. E agora o nosso Deus diz para Israel: você vai ter somente eu como teu único e suficiente Deus. E disse mais o Senhor, veja que interessante: Israel, agora você vai conhecer a minha ética. Você está agora conhecendo quem eu sou, mas eu quero passar para você a minha ética, como você vai andar junto comigo nessa caminhada. Olhe para mim, Israel. Israel olha para o Senhor e a voz diz para eles: não cobiçarás nem o jumento, nem a propriedade, nem o cônjuge,
de algo que não te pertence. Olha, você não vai matar, você não vai roubar e você não vai mentir. Veja que apresentação extraordinária Deus faz para o seu povo recém-chegado junto a Ele. Ou seja, nesse momento da reunião entre Israel e Deus, Deus está mostrando toda a sua ética do reino. E aqui eu já aprendo algo extraordinário. Não basta crer, é preciso se comportar como filho de Deus. Em alguns momentos, ter o perfil de Deus é mais importante do que dizer, eu acredito em Deus. Então Deus não queria que Israel tivesse um relacionamento com Ele como os egípcios tinham, de longe. Não, Deus queria um relacionamento muito perto. E com isso Deus está dizendo para Israel, olha, os meus olhos estarão atentos a cada passo de vocês. Eu vou conhecer cada um de vocês em particular. E quando Deus mandou a mensagem para Israel, aconteceu algo interessantíssimo. O sobrenatural também estava presente nesse encontro. Ou seja, Deus se apresentou quem Ele é, Deus apresentou a sua ética, mas Ele apresentou também o seu poder para Israel. O povo teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus e ver as manifestações fenomenais de sua presença. Eles ouviram, quando se aproximaram do Sinai, onde Deus estava, um barulho de buzina forte e longo que reverberava por toda aquela planície escarpada. Enquanto eles estavam ali na presença do Senhor, eles também sentiram os pés se jogar de um lado para o outro, porque houve terremoto em todo o Sinai, porque Deus estava presente no Sinai. O texto bíblico nos diz que uma fumaça desceu do céu e cobriu toda a cordilheira do Sinai. Eles tentavam olhar para o Sinai e eles não conseguiam ver o Sinai. Eles apenas viam a fumaça que nós chamamos de Shekinah, a glória visível de Deus. E do meio daquela fumaça terrível havia um fogo assustador e consumidor. E nesse momento o povo de Israel estava reconhecendo o Deus da montanha, o Elohim, o Deus criador do céu e da terra. Deus se apresentou, Deus mostrou sua ética, mas Deus também apresentou a eles o poder deles. E nós chamamos isso em teologia, a teologia da intimidade com Deus. A teologia da intimidade com Deus, onde Deus procura se revelar a nós através dentro de uma compreensão humana. Nós chamamos isso de antropofania. O que é isso? Deus se revela ao homem. O povo de Israel conhecia o que era uma buzina, eles conheciam o que era uma fumaça, eles tinham conhecimento de terremoto e fogo. Contudo, Deus não estava no terremoto, Deus não estava na fumaça e Deus não estava no fogo. Israel precisava entender isso, que as manifestações fenomenais que estavam diante dele eram apenas uma linguagem divina, usando a propriedade humana para se comunicar. Se Deus se mostrasse em sua essência para o Israel pecaminoso, ele seria fulminado pela glória de Deus. Lembra quando Moisés quis ver a glória de Deus? Qual foi a resposta de Deus? Homem nenhum suporta ver a glória de Deus. Então o que Deus fez? Deus usou um instrumento conhecido do homem: fogo, vento, terremoto, buzina, fumaça, porque isso era dentro da compreensão do homem. Contudo, isso já seria e é maravilhoso demais para Israel. Amém? Se hoje aqui o fogo de Deus caísse de forma visual, isso aqui ia ser uma loucura. Se agora, enquanto eu estou pregando, os bancos começassem a mexer, um terremoto viesse sobre nós íamos gritar aleluia, glória a Deus, uma festa espiritual da presença do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? O texto bíblico nos diz que diante do tremendo, diante da manifestação do seu poder, o povo de Israel se afastou do Sinai. Olha o que o texto diz: e o povo estava em pé de longe. O tema que Deus colocou no meu coração
nessa noite é de longe e de perto. O texto diz: e o povo de Israel estava em pé de longe. Conforme as manifestações foram sendo geradas, conforme Deus se revelava de forma fenomenal, um passo atrás dava a Israel. Há aqui nesse texto um ensino curioso sobre a comunhão verdadeira com Deus. A comunhão verdadeira com Deus. O povo se mantinha afastado, mas olha que interessante, Moisés, porém, podia caminhar entre os fenômenos que cobria a montanha. O povo se afastava, Moisés não se afastava da montanha, ele estava no meio da montanha. Olha o que diz o texto: Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Olha o contraste, o povo vendo Deus de longe, e Moisés, enquanto o povo se afastava da montanha, Moisés caminhava para a escuridão onde Deus estava. Isso nos fala que a comunhão de Moisés com Deus era maior do que a do seu povo, e que a prática religiosa do povo mantinha-se apenas na especulação. Eles só conheciam Deus de especulação, de história de fazer criança dormir. Eles não tinham uma experiência genuína com o Deus da montanha. O povo cria na história sobre Deus, mas Moisés era prático e participativo no trato com o Deus da montanha, porque ele viu Deus cara a cara junto à sarça ardente. A comunhão verdadeira com Deus precisa nos aproximar de Deus. Nós não podemos ter uma comunhão de ver Deus apenas de longe, de ouvir falar. Em nosso relacionamento com Deus, sempre precisamos saber se a comunhão com Ele está forte ou fraca. No nosso relacionamento com Deus é vital, é importante que saibamos se a nossa comunhão com Deus é real ou fantasiosa, se ela é bíblica ou se ela é folclórica, se há alguém entre nós e Deus. Entenderam? Nesse texto bíblico nós percebemos que entre Deus e o povo estava Moisés. A fé genuína em Deus, a confiança genuína em Deus, fruto de uma comunhão perfeita. Não há necessidade de mediadores. Somos livres para nos aproximar diante do nosso Deus. Outro ensino que nós aprendemos sobre esse distanciamento do povo e aproximação de Moisés: saber que tipo de comunhão eu tenho desenvolvido com Deus. Vou repetir: saber que tipo de comunhão eu tenho desenvolvido com Deus vai apontar, vai sinalizar que tipo de fé eu tenho cultivado no coração. A comunhão com Deus denuncia se eu estou perto dele ou longe. Então é vital para nós mantermos a comunhão com o nosso Deus, porque quanto mais perto do nosso Deus nós estamos, mais o conhecemos. Quanto mais longe de Deus nós estamos, menos dele nós sabemos. Muita comunhão, muito conhecimento. Muita comunhão com Deus, compreensão plena do plano salvífico do Senhor. Muita comunhão com Deus, mais disposição em ganhar alma no seu reino. Muita comunhão com Deus, menos mundo e mais céu no meu coração. Muita comunhão com Deus, menos preso na terra, mais preso no céu. Muita comunhão com Deus, longe da morte e mais perto